10 sinais claros de que Aquário está entrando em uma nova fase de renovação. Aquário, algo dentro de você já sabe que este momento não é como os outros. Existe uma inquietação diferente percorrendo cada pensamento seu, cada decisão que você adia, cada silêncio que parece carregar mais significado do que 1000 palavras ditas em voz alta. Você olha ao redor e percebe que o cenário da sua vida começou a mudar antes mesmo de você tomar qualquer atitude consciente, como se o próprio universo estivesse reorganizando as peças do tabuleiro enquanto você ainda tentava entender as regras do jogo anterior. Isso não é acaso. Isso não é coincidência. Isso é o início de uma fase de renovação profunda que está batendo à sua porta com uma força que você não consegue mais ignorar. E se você chegou até este vídeo, se algo dentro de você disse que era hora de apertar o play, então você já está respondendo ao chamado. Porque Aquário não encontra conteúdo como este por acidente. Aquário encontra exatamente aquilo que precisa ouvir no momento em que está pronto para ouvir. Então fique até o final, porque os 10 sinais que vou revelar agora podem mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo na sua vida neste exato instante. Sinal 1. Você sente uma necessidade inexplicável de se afastar de tudo que já conhece, como se o familiar tivesse perdido completamente o sabor. Aquário, esse primeiro sinal é talvez o mais desconcertante de todos porque ele não vem acompanhado de uma explicação racional. Não existe um motivo claro. Não houve uma briga. Não aconteceu nenhum evento dramático que justifique essa vontade quase irresistível de se distanciar de pessoas, lugares, hábitos e rotinas que até pouco tempo atrás faziam parte natural da sua existência. É como se você acordasse um dia e percebesse que aquele café da manhã que sempre trouxe conforto agora parece vazio, que aquela conversa que antes preenchia suas tardes agora soa como ruído de fundo, que aquele caminho que você percorria todos os dias agora parece estreito demais para quem você está se tornando. E a verdade é que esse afastamento não é rejeição, não é ingratidão, não é frieza. É o seu ser mais profundo reconhecendo que você cresceu além dos limites daquilo que já conhece. Pense numa árvore antiga que está numa floresta densa. Quando suas raízes se expandem além do espaço que lhe foi dado, ela não odeia o solo onde nasceu, ela simplesmente precisa de mais terra, mais profundidade, mais espaço para continuar sendo o que sempre foi destinada a ser. Você está nesse momento exato. Seu espírito está pedindo expansão e tudo aquilo que não pode acompanhar esse crescimento começa a parecer pequeno. Não porque seja ruim, mas porque você se tornou grande demais para caber naquele espaço. Muitas pessoas ao seu redor não vão entender isso. Vão interpretar seu silêncio como distância emocional. Vão confundir sua necessidade de solidão com desinteresse. Vão questionar por que você mudou, por que não ri das mesmas coisas, por que não se anima com os mesmos planos. E você vai sentir uma pontada de culpa por não conseguir explicar algo que nem você mesmo compreende totalmente. Mas aqui está o que você precisa saber. Essa necessidade de afastamento é o primeiro movimento de uma transformação que vai redefinir absolutamente tudo na sua vida. É como o inverno que precede a primavera. Parece morte, parece fim, parece abandono, mas na verdade é preparação. Cada raiz está se fortalecendo debaixo da terra enquanto a superfície parece vazia. Cada célula do seu ser está se reorganizando para sustentar a versão de você que está prestes a emergir. Então não lute contra esse impulso. Não se force a permanecer em espaços que já não ressoam com quem você está se tornando. Permita-se honrar essa necessidade sagrada de recolhimento, porque é exatamente ali, no silêncio do afastamento, que as maiores revelações da sua vida estão esperando para serem ouvidas. Aquário que resiste a esse chamado acaba prolongando um ciclo de desconforto que não precisava durar tanto. Mas Aquário que abraça o desconhecido com coragem, esse descobre que do outro lado do medo existe uma liberdade que vale cada segundo de incerteza. Sinal 2. Seus sonhos estão ficando cada vez mais vívidos e carregados de simbolismo, como se algo estivesse tentando falar com você através do sono. Aquário, se você tem acordado nos últimos tempos com a sensação de que viveu algo profundamente real durante a noite, se seus sonhos deixaram de ser fragmentos confusos e se tornaram narrativas detalhadas, cheias de cores intensas, rostos que você não reconhece mas que parecem familiares, lugares que nunca visitou mas que sente que já conhece, então preste muita atenção porque este é um dos sinais mais poderosos de que sua renovação já começou em níveis que sua mente consciente ainda não alcança. Os sonhos são a linguagem do universo quando ele percebe que você não está ouvindo durante o dia. É como se a natureza tivesse seu próprio código. Assim como o vento carrega sementes para lugares onde novas florestas precisam nascer, seus sonhos estão carregando mensagens para os lugares da sua consciência onde novas verdades precisam criar raízes. Você pode ter sonhado com água, rios caudalosos, oceanos imensos, chuvas torrenciais.
Água nos sonhos de Aquário neste momento representa purificação. É o universo mostrando que algo está sendo lavado, limpo, liberado para dar espaço ao novo. Pode ter sonhado com portas, algumas abertas, outras fechadas, algumas que você tentava abrir mas não conseguia. Cada porta é uma possibilidade que está se apresentando ou se encerrando na sua vida real. Pode ter sonhado com pessoas que já partiram, avós, amigos antigos, figuras que representaram sabedoria na sua jornada. Eles aparecem não como fantasmas do passado, mas como guardiões que estão confirmando que o caminho que você sente vontade de seguir é exatamente o caminho certo. A ciência pode chamar isso de processamento neural. A psicologia pode chamar de manifestação do inconsciente. Mas você, Aquário, você sabe que existe algo mais acontecendo. Você sente isso na forma como acorda, com o coração acelerado, com uma clareza momentânea que parece conter todas as respostas antes que a rotina do dia as apague. Comece a prestar atenção nesses sonhos. Se possível, mantenha algo para anotar ao lado da sua cama e registre o que lembrar nos primeiros minutos após acordar, porque é nesses primeiros instantes que a mensagem ainda está intacta, antes que a lógica do dia comece a filtrar aquilo que seu coração já entendeu. Cada sonho vívido é uma carta que o universo escreveu especificamente para você. Cada símbolo é uma seta apontando na direção que sua alma quer seguir. Não descarte essas experiências como mero acaso. Aquário está recebendo um mapa durante o sono, e quem aprende a ler esse mapa descobre atalhos que a mente racional jamais encontraria sozinha. Seus sonhos estão ficando mais intensos porque você está se tornando mais receptivo, e quanto mais receptivo você se torna, mais claro fica o caminho que sempre esteve ali esperando por você. Sinal 3. Você está sentindo uma urgência profunda de fazer algo significativo com o seu tempo, como se cada dia desperdiçado pesasse mais do que antes. Aquário. Este sinal vai direto ao centro daquilo que você tem sentido mas talvez não tenha conseguido colocar em palavras. Existe uma pressão interna crescente, não é ansiedade comum, não é estresse do cotidiano, não é aquela pressa superficial de quem tem prazos para cumprir. É algo muito mais profundo. É como se uma voz silenciosa dentro de você estivesse repetindo sem parar que o tempo é agora, que cada dia que passa sem que você dê um passo em direção ao que realmente importa é um dia que não volta. E essa urgência não vem do medo de perder algo. Ela vem do despertar de uma consciência que finalmente entendeu o valor inestimável de cada momento vivido com propósito. Pense numa semente que ficou guardada durante anos numa gaveta escura. Ela carrega dentro de si todo o potencial de se tornar uma árvore magnífica, mas enquanto permanece na gaveta, esse potencial é apenas uma possibilidade adormecida. Você é essa semente, Aquário. E algo dentro de você decidiu que a gaveta não é mais suficiente. Algo decidiu que é hora de encontrar terra fértil, luz solar e espaço para crescer. Essa urgência que você sente é a vida pulsando com mais força dentro de você. É o reconhecimento de que você veio a este mundo para contribuir com algo que só você pode oferecer, e que esse algo está pedindo passagem com uma intensidade que não permite mais adiamentos. Talvez você tenha olhado ao redor e percebido que muitas das pessoas que admira já estão construindo algo, já estão plantando suas sementes, já estão colhendo frutos de decisões corajosas que tomaram enquanto outros esperavam o momento perfeito. E talvez isso tenha acendido dentro de você uma chama que se recusa a ser apagada. Não compare sua jornada com a de ninguém. Sua urgência não é sobre competir, é sobre honrar o chamado da sua própria alma. É sobre olhar para trás daqui a 10, 20, 30 anos e saber que quando o momento chegou, você não hesitou. Que quando a vida pediu coragem, você respondeu com ação. Que quando o universo abriu uma porta, você atravessou sem pedir permissão. Essa urgência é sagrada, Aquário. Não a confunda com impaciência. Não a silencie com distrações. Não a anestesie com rotinas que já não servem mais. Ela é o combustível que vai alimentar cada passo da sua renovação daqui para frente. Cada hora que você dedica ao que realmente importa é um investimento que o futuro vai agradecer com generosidade. E cada decisão que você toma alinhada com esse chamado interno fortalece uma corrente de transformação que vai tocar não apenas a sua vida, mas a vida de todos que tiverem a sorte de cruzar seu caminho enquanto você caminha na direção do seu verdadeiro propósito. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado. Guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sinal 4. Relacionamentos antigos estão se transformando ou se encerrando de maneira surpreendentemente natural, sem drama, sem explosão, apenas dissolução silenciosa.
Aquário, observe com atenção o que está acontecendo ao redor das suas conexões humanas neste momento. Pessoas que estiveram presentes na sua vida por anos, talvez décadas, estão começando a se afastar de uma maneira que você não esperava. Não houve briga. Não houve traição. Não houve aquele momento dramático de rompimento que nos filmes sempre parece tão definitivo. O que está acontecendo é muito mais sutil e muito mais profundo. É como se os fios invisíveis que conectavam vocês estivessem se desfazendo naturalmente, sem resistência, sem dor aguda, apenas com aquela melancolia suave de quem assiste o pôr do sol sabendo que amanhã o céu terá outras cores. Isso acontece porque quando você entra numa fase de renovação verdadeira, sua frequência energética muda. É como uma estação de rádio que ajusta sua sintonia. As músicas que tocavam antes deixam de ser captadas e novas melodias começam a surgir. As pessoas que vibravam na sua frequência anterior simplesmente deixam de encontrar o canal onde você agora transmite. Não é culpa delas. Não é culpa sua. É a natureza operando com sua sabedoria silenciosa, reorganizando as peças para que cada pessoa esteja exatamente onde precisa estar. Pense numa revoada de pássaros que viaja junta durante milhares de quilômetros. Em determinado ponto da jornada, alguns se separam do grupo porque seu destino é outro. Eles não se ressentem. Não se culpam. Simplesmente seguem o chamado que seus corpos e suas asas reconhecem como verdadeiro. Você está nesse ponto da revoada. Alguns companheiros de voo vão seguir com você para a próxima etapa. Outros vão se despedir em silêncio, levando consigo memórias preciosas e lições que moldaram quem você é hoje. E aqui está a parte que talvez seja a mais difícil de aceitar. Alguns dos relacionamentos que estão se encerrando são justamente aqueles que você mais valorizava. Pessoas que você amava profundamente. Pessoas que estiveram ao seu lado em momentos cruciais. Pessoas que você jurava que fariam parte da sua vida para sempre. Mas renovação não consulta nossos desejos. Renovação obedece a uma lógica superior que nem sempre compreendemos no momento em que está acontecendo. O que posso te garantir é que cada espaço que se abre com a partida de alguém está sendo preparado para receber conexões que vão ressoar com a versão mais autêntica de quem você está se tornando. Pessoas que vão entender seus silêncios. Pessoas que vão celebrar suas mudanças em vez de resistir a elas. Pessoas que vão caminhar ao seu lado não por costume ou obrigação, mas por genuína sintonia de almas. Permita que as despedidas aconteçam com graciosidade. Honre o que foi vivido sem se agarrar ao que já cumpriu seu propósito. E confie que o universo nunca tira algo das suas mãos sem estar preparando algo infinitamente mais alinhado com o destino que aguarda por você logo adiante. Sinal 5. Você está sendo confrontado com verdade sobre si mesmo que sempre evitou encarar, e desta vez não consegue mais desviar o olhar. Aquário. Este é o sinal que separa quem realmente vai se renovar de quem vai continuar repetindo os mesmos padrões vestidos com roupas diferentes. Porque renovação verdadeira não acontece apenas na superfície. Não é mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de visual e achar que o trabalho está feito. Renovação verdadeira começa quando você tem coragem de olhar para dentro de si mesmo e reconhecer aquilo que sempre esteve ali mas que você se recusava a ver. Talvez seja um padrão de comportamento que sabota seus relacionamentos toda vez que eles começam a ficar sérios. Talvez seja uma crença limitante que você herdou da sua família e carrega como se fosse sua sem nunca ter questionado. Talvez seja um medo que se disfarça de cautela, uma insegurança que se apresenta como perfeccionismo, uma ferida antiga que você cobriu com tantas camadas de distração que esqueceu que ela ainda sangra por baixo de tudo. A natureza nos ensina isso com uma clareza impecável. Quando um rio encontra uma pedra no caminho, ele não finge que a pedra não existe. Ele não constrói uma história bonita sobre por que a pedra deveria estar ali. Ele simplesmente encontra um caminho ao redor, por cima ou por baixo, mas primeiro ele reconhece a existência da pedra. Você está sendo forçado a reconhecer suas pedras agora, Aquário. E isso dói. Dói porque a ilusão era confortável. Dói porque manter os olhos fechados parecia mais seguro do que encarar a luz crua da realidade. Dói porque admitir que você tem áreas que precisam de trabalho significa admitir que você não é o ser iluminado e resolvido que gostaria de acreditar que é. Mas aqui está a verdade libertadora que poucos têm coragem de dizer: ninguém é completamente resolvido. Ninguém tem todas as respostas. Ninguém atravessa esta vida sem cicatrizes, sem sombras, sem cantos escuros que precisam de luz. A diferença entre quem se transforma e quem permanece preso não está na ausência de defeitos, está na coragem de olhar para eles com honestidade e dizer: eu vejo você e estou pronto para trabalhar nisso. Este momento de confronto não é punição. É libertação. Cada verdade que você encarar de frente perde poder sobre você.
Cada sombra que você iluminar deixa de controlar suas decisões nos bastidores. Cada ferida que você reconhecer finalmente pode começar a cicatrizar de verdade em vez de apenas ser coberta com mais um curativo temporário. Aquário que atravessa este portal de autoconhecimento sai do outro lado mais leve, mais forte e infinitamente mais preparado para construir a vida que realmente merece. E a beleza disso tudo é que você não precisa fazer esse trabalho sozinho. O universo está oferecendo cada recurso, cada pessoa, cada situação necessária para que você navegue esse processo com sabedoria e graça. Sinal 6. Sua intuição está mais forte do que nunca. Você simplesmente sabe coisas sem conseguir explicar como ou por que sabe. Aquário. Se nos últimos tempos você tem experimentado momentos em que uma certeza absoluta surge dentro de você sem nenhuma explicação lógica, se você tem sentido que sabe o que vai acontecer antes de acontecer, se tem percebido que seus instintos estão acertando com uma frequência que beira o impossível, então este sinal confirma que sua renovação está operando em níveis que vão muito além do que os olhos podem ver. A intuição é o idioma nativo da alma. É a forma como o universo se comunica diretamente com você, sem intermediários, sem filtros, sem a interferência daquela mente racional que insiste em questionar tudo antes de permitir que você simplesmente confie. E neste momento da sua jornada, esse canal de comunicação está mais aberto do que jamais esteve. É como se uma antena que sempre existiu dentro de você finalmente estivesse sintonizada na frequência certa. Você entra numa sala e sente imediatamente a energia do ambiente. Conhece uma pessoa e em segundos sabe se pode confiar nela ou não. Pensa em alguém e minutos depois essa pessoa liga ou manda mensagem. Tem um pressentimento sobre uma decisão e quando segue esse pressentimento, descobre que era exatamente o caminho certo. Isso não é coincidência. A natureza opera com uma inteligência que a ciência ainda está tentando compreender em sua totalidade. As aves migratórias sabem exatamente para onde voar sem GPS, sem mapa, sem aplicativo de navegação. Os salmões voltam ao rio exato onde nasceram depois de percorrer oceanos inteiros. As raízes das árvores encontram água subterrânea que nenhum instrumento humano detectaria. Existe uma sabedoria invisível que permeia toda a existência, e você, Aquário, está se reconectando com essa sabedoria agora. O desafio é que vivemos numa sociedade que valoriza a lógica acima de tudo. Fomos ensinados a desconfiar daquilo que não pode ser medido, pesado ou comprovado em laboratório. E por causa disso, muitas vezes ignoramos os sinais mais poderosos que recebemos simplesmente porque não conseguimos encaixá-los numa planilha ou num argumento racional. Pare de fazer isso. Pare de descartar o que você sente porque não consegue explicar o que sente. Sua intuição está se fortalecendo porque você está entrando numa fase onde as decisões mais importantes da sua vida não poderão ser tomadas apenas com a cabeça. Elas vão exigir coragem de seguir o coração mesmo quando a mente gritar que não faz sentido. Elas vão pedir que você confie num conhecimento que vem de um lugar mais profundo do que qualquer livro já conseguiu alcançar. Honre essa intuição como o presente sagrado que ela é. Pratique ouvi-la nos pequenos momentos para que quando os grandes momentos chegarem, você não hesite em seguir a direção que ela aponta. Aquário com intuição afiada é uma força imparável. Porque quando você combina a brilhância da sua mente com a sabedoria do seu espírito, não existe obstáculo que possa resistir. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Aquário e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Sinal 7. Você sente uma conexão cada vez mais profunda com a natureza e com algo maior do que você mesmo, como se estivesse relembrando de onde veio. Aquário. Este sinal é de uma beleza rara porque ele revela que sua renovação não está acontecendo apenas no nível pessoal, ela está reconectando você com a teia invisível que liga todas as coisas vivas neste planeta. Você tem sentido uma necessidade crescente de estar ao ar livre, de colocar os pés na terra, de ouvir o som da água correndo, de observar as nuvens se movendo pelo céu como se carregassem mensagens cifradas que só você pudesse decifrar. Essa atração não é nostalgia. Não é simples desejo de férias ou fuga do estresse urbano. É algo muito mais fundamental. É a sua essência reconhecendo que faz parte de algo infinitamente maior do que a rotina diária, do que as contas a pagar, do que os compromissos agendados no calendário. É a sua alma lembrando que antes de ser adulto, antes de ser profissional, antes de ser qualquer rótulo que a sociedade colocou sobre você, você era parte da natureza. E ainda é. Uma árvore centenária não precisa provar seu valor para ninguém. Ela simplesmente existe, cresce, oferece sombra, produz oxigênio e sustenta ecossistemas inteiros sem jamais questionar se é suficiente.
Você está sendo convidado a adotar essa mesma postura diante da vida. Parar de tentar provar. Parar de tentar convencer. Parar de tentar justificar sua existência para pessoas que não possuem capacidade de enxergar sua grandeza. Simplesmente ser, com a mesma confiança silenciosa de uma montanha que não precisa gritar para ser vista. Essa reconexão com a natureza e com o sagrado está abrindo portas dentro de você que permaneceram fechadas por tempo demais. Você está começando a perceber sincronicidades que antes passavam despercebidas. Números que se repetem. Animais que aparecem em momentos significativos. Sensações de déjà vu que carregam uma familiaridade reconfortante. O universo está falando com você através de cada folha que cai, cada brisa que toca seu rosto, cada raio de sol que atravessa as nuvens num dia cinzento. E quanto mais você presta atenção, mais alto se torna o sussurro. Quanto mais você se abre para essa conexão, mais claro fica o propósito por trás de tudo o que acontece. Pessoas que passaram por renovações profundas relatam consistentemente que um dos primeiros sinais foi justamente esse, uma fome quase insaciável de contato com o mundo natural. Como se a Terra estivesse chamando seus filhos de volta para lembrá-los de quem realmente são antes de enviá-los de volta ao mundo com uma clareza renovada e uma missão recalibrada. Você está ouvindo esse chamado agora. E o simples fato de reconhecê-lo já indica que você está muito mais avançado nessa jornada do que imagina. Cada momento que você dedica a estar presente na natureza é um momento de cura. Cada respiração consciente ao ar livre é uma oração silenciosa que o universo recebe e responde com abundância. Permita-se esses momentos sagrados, porque eles são o alicerce sobre o qual toda a sua renovação está sendo construída. Sinal 8. Você sente que está prestes a dar um salto que vai mudar absolutamente tudo, e mesmo com medo, existe uma parte sua que nunca esteve tão pronta. Aquário. Chegamos ao sinal final e ele é ao mesmo tempo o mais assustador e o mais emocionante de todos. Porque tudo o que foi dito até agora, o afastamento, os sonhos, a urgência, as despedidas, o autoconhecimento, a intuição, a reconexão com a natureza, tudo isso estava preparando você para este momento exato. O momento em que você olha para o abismo do desconhecido e, em vez de recuar, sente uma força magnética puxando você para frente. Existe um salto esperando por você. Não um salto pequeno e calculado onde você já sabe onde vai cair. Um salto verdadeiro. Daqueles que fazem o estômago revirar, o coração acelerar e cada célula do corpo vibrar numa frequência que está a meio caminho entre o terror absoluto e a euforia mais pura que você já sentiu. Talvez esse salto seja finalmente começar aquele projeto que mora na sua cabeça há anos. Talvez seja dizer a verdade que você tem engolido por tempo demais. Talvez seja se mudar para um lugar onde ninguém conhece seu nome. Talvez seja perdoar alguém que você jurou que jamais perdoaria. Talvez seja perdoar a si mesmo por todas as vezes em que ficou aquém do que sabia que poderia ser. Seja qual for a forma que esse salto assume na sua vida, ele está se aproximando com a inevitabilidade de uma maré que sobe. Você pode tentar construir muros de areia para contê-lo, mas a água sempre encontra passagem. A natureza nos mostra isso todos os dias. A borboleta não escolhe ficar no casulo para sempre porque é mais seguro lá dentro. Em algum momento, o impulso de voar se torna mais forte do que o conforto da proteção. E quando ela finalmente rompe as paredes que a envolvem, descobre que as asas que sempre pareceram frágeis demais são exatamente o que ela precisava para conquistar o céu. Você é essa borboleta, Aquário. O casulo serviu ao seu propósito. Ele protegeu você enquanto a transformação acontecia em silêncio. Mas agora as paredes estão rachando porque você cresceu demais para permanecer ali dentro. E sim, vai ser assustador. Vai ter momentos em que você vai questionar cada decisão. Vai ter noites em que o medo vai sussurrar que você cometeu um erro terrível. Vai ter pessoas que vão olhar para você com preocupação ou até com julgamento porque não compreendem o que está acontecendo dentro de você. Mas também vai ter momentos de uma clareza tão profunda que vai parecer que o universo inteiro está sorrindo para você. Vai ter manhãs em que você vai acordar e sentir uma gratidão tão grande que os olhos vão se encher de lágrimas antes mesmo de sair da cama. Vai ter encontros com pessoas que vão parecer presentes enviados diretamente pelo destino. Vai ter conquistas que vão provar que cada segundo de medo valeu a pena. Este é o seu momento, Aquário. Não o próximo mês. Não o próximo ano. Não quando as condições forem perfeitas porque elas nunca serão. Agora. Com tudo que você tem. Com tudo que você é. Com todas as suas imperfeições, seus medos, suas dúvidas e suas cicatrizes. Porque são exatamente essas coisas que fazem de você alguém forte o suficiente para voar. O universo não escolheu você por acidente. Você foi preparado para este salto durante toda a sua vida,
E cada experiência, cada dor, cada alegria, cada perda e cada vitória foi um treinamento para o que está prestes a acontecer. Aquário, se você chegou até aqui, se ouviu cada um desses 10 sinais e sentiu que eles descreviam com precisão aquilo que está vivendo neste exato momento, então eu preciso que você entenda algo com toda a clareza que estas palavras podem carregar. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. Não existe acaso quando o universo está movendo peças para colocar exatamente a mensagem certa diante de exatamente a pessoa certa no exatamente o momento certo. Tudo o que foi dito aqui hoje não é informação genérica distribuída ao acaso para qualquer pessoa que passasse por este conteúdo. É uma mensagem direcionada, precisa e intencional para você, para o aquário que está de pé no limiar entre quem foi e quem está prestes a se tornar. A renovação que está batendo à sua porta não é parcial. Não é superficial. Não é um ajuste menor numa vida que basicamente continuará igual. É uma transformação completa que vai redesenhar cada aspecto da sua existência, desde a forma como você se relaciona consigo mesmo até a forma como se relaciona com o mundo ao seu redor. E o mais extraordinário de tudo é que você já tem dentro de si absolutamente tudo o que precisa para atravessar essa travessia. Não falta nada. Não está faltando nenhuma peça do quebra-cabeça. Você não precisa esperar mais nenhum sinal, mais nenhuma confirmação, mais nenhuma permissão de quem quer que seja. A permissão já foi dada, pelo universo, pelas estrelas, pelo seu próprio coração que bate com mais força toda vez que você pensa no futuro que deseja construir. Leve consigo a certeza de que os próximos meses vão trazer oportunidades que você nem é capaz de imaginar agora. Conexões que vão alimentar sua alma de formas que você pensou que não eram mais possíveis. Descobertas sobre si mesmo que vão fazer você sorrir com a beleza da sua própria jornada. E uma paz profunda e inabalável que vem de saber que você finalmente está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, sendo exatamente quem sempre foi destinado a ser. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.